Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou formado em computação pela USP e junto com Daniel Barros, nosso analista de investimentos credenciado CNPI e APMEC, somos a equipe técnica da Robô Invest, uma empresa com DNA USP. Tanto eu como o Daniel temos formação pela Universidade de São Paulo. Pessoal, é o seguinte, vamos seguir então aí as nossas aulas explicando detalhadamente cada parâmetro do nosso robô Range Map na plataforma SmartBot, tá bom? Então é o seguinte, já falamos um pouquinho ali sobre instrumento financeiro, sobre o gráfico, sobre gerenciamento de ordens e hoje vamos falar aí sobre critérios de entrada. Aqui começa a ficar muito mais divertido, galera. Vocês vão ver realmente que aqui fica muito mais prático, né? A gente tem que ter um pouquinho de teoria, algumas questões ali que são pertinentes, que tem que saber um pouquinho, né? Mas agora vai começar um pouquinho mais aí sobre a nossa metodologia, a nossa estratégia, nossas oportunidades que monitoramos diariamente, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, vou tentar falar apenas aí do distanciamento da média, tá? Que é o nosso primeiro critério aqui. Para não deixar o vídeo muito longo, quero fazer vários vídeos curtos, tá? Para ficar mais fácil de vocês aí entenderem e acompanharem nossas aulas, tá bom? Então vamos lá, lembrando que nós temos outras aulas já na nossa playlist do YouTube, né? Então nós temos aí, essa é a quarta aula, né? Mas nós tivemos aí falando um pouquinho mais inicialmente ali sobre como é que funciona e depois 3 aulas já de parte mais prática, né? E essa aqui então é mais uma aí, aula, acho que é a quinta aula, mas a gente está botando como aula 4, né? Que as outras foram ali mais teoria, tá? Então vamos lá, galera, direto aqui para critérios de entrada. Então você pode observar aqui que na SmartBot você vai ter, então aqui são 3 critérios de entrada. Primeiro deles, distanciamento da média. O segundo, IFR, indicador de índice de força relativa. E o terceiro, agressão, tá? Então nós temos aí 3 critérios de entrada. Veja só, no nosso robô de MetaTrader 5 nós temos muito mais funções, tá? Nós temos mais funções ali em todas as questões, não só no critério de entrada, mas temos em outros segmentos aqui bem mais funções. Na SmartBot a estratégia está sendo desenvolvida, então ela não está 100% aqui ainda na SmartBot, mas está muito boa já tem bastante coisa, dá para operar muito bem, né? Mas ainda estamos evoluindo, o pessoal ali de desenvolvimento da SmartBot está trabalhando para chegar o mais próximo possível aí do que a gente tem hoje no MetaTrader 5, tá? Então vai cada vez aí a estratégia ficar mais robusta aí, tá? Então vou explicar aqui o que tem na SmartBot, os dados aqui, tá? Os parâmetros. Então vamos lá, pessoal. Primeiro aqui, distanciamento da média móvel, tá? Distanciamento da média. Então vou explicar para vocês ainda o que é. Quando você clica aqui em distanciamento da média móvel, ele vai abrir os parâmetros, tá? Os parâmetros de como funciona então o critério de entrada na operação de distanciamento da média móvel. Então você pode ver que abriu aqui, olha, abriu ativar incremento, abriu aqui o média, número de períodos, variação DX, ativar incremento automático por DX, bloquear entradas até o toque da média e bloquear novas entradas após perda e saída por distância. Então assim que você abriu aqui o distanciamento da média, selecionou ele, vai abrir esses parâmetros aqui para você configurar então o critério de entrada de distanciamento da média, tá? Não quer dizer que você precisa configurar tudo que está aqui. Você pode utilizar bem simples, né? Só o média, número de períodos, variação DX. Esse é o mais básico que você precisa configurar, né? Então eu vou explicar cada campo para você entender, né? Então é a partir daqui, ó, aqui até aqui é a configuração do distanciamento da média móvel. Vamos lá então, pessoal. Seguinte, a nossa estratégia, tá? Nós temos alguns critérios de entrada na operação, né? Mas esse aqui, pessoal, é o nosso que a gente mais usa, tá? É o que a metodologia realmente desde sempre, desde o início da estratégia, é o que a gente mais opera, é o que a gente mais estuda, é o que a gente mais tenta entender na movimentação do mercado em dados estatísticos, né? Então vamos lá para o gráfico que eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí o que é o distanciamento da média móvel, tá? Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal, estou aqui num gráfico, né? Olha aí, então um gráfico, agora eu estou fazendo esse vídeo aqui dia 13 de fevereiro, são 11h59 da manhã,
tá? Eu tô com um gráfico aqui de índice Bovespa, tá? Inclusive o índice está numa pernada forte aqui, tá? Subindo aí, mas eu vou mostrar para vocês, então até bom para vocês observarem aí a movimentação. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui para vocês entenderem melhor, depois a gente vai pro movimento ali até mais forte, tá? Pessoal, é o seguinte, aqui ó, essa linha, esse aqui é o gráfico, como já expliquei para vocês, gráfico de minuto mini índice, né? Então o preço está se movimentando, olha, abriu aqui dia 13, abriu o preço, caiu, subiu, subiu, voltou para a média, saiu da média para baixo, voltou para a média, saiu da média para baixo, voltou, saiu para baixo, voltou, saiu para cima, voltou, ficou se movimentando. Aqui o que aconteceu? O preço saiu da média para cima e foi com força. Olha aí, olha a amplitude do movimento, pessoal, a média 25, 1.500 pontos. Esse aqui é um movimento forte e direcional. O preço sempre vai se movimentar da mesma forma. Saindo da média, voltando para a média, saindo e voltando, seja para cima ou seja para baixo, com amplitudes maiores ou menores. É assim que ele se movimenta. Amplitudes menores, aqui ó, amplitudes menores, movimentação, amplitude, sai e volta da média, sai e volta. Isso aqui, amplitudes maiores, saiu da média, até daqui a pouco ele voltar para a média, ele vai voltar para a média. Só que isso aqui é um movimento com amplitude maior. No caso, a gente está monitorando aqui uma média 25. O que quer dizer uma média 25, pessoal? É uma média que utiliza os últimos 25 minutos. Só isso. Tá? Então, ele pega os últimos 25 minutos de preço, soma tudo, divide por 25. É a média móvel. Simples, sem segredo. Né? Qual o nosso estudo em relação a isso? Deixa eu pegar aqui. Ó. Deixa eu aumentar para ficar fácil de observar. Veja só. O nosso estudo é o seguinte, como nós sabemos que o preço sai da média e volta para a média, sai da média e volta para a média, com amplitudes maiores ou menores, seja para cima, seja para baixo, é assim que ele se movimenta. Então nós vamos querer entender alguns dados de quais as amplitudes máximas, onde o preço sai da média até ele voltar para a média. Então a gente vai querer entender isso aqui, pessoal. Aonde o preço faz uma distorção muito significativa, que ele sai da média e volta para a média, né? Aonde ele faz isso? Qual é uma distorção significativa do preço em relação à média 25, por exemplo, nesse estudo aqui? Então, se a gente sabe que o preço sai da média e volta para a média, quando ele abre uma distorção significativa, o que é a distorção significativa? Quando ele sai, ele se distancia da média móvel. Em algum momento estatístico que a gente vai estudar, ele tem uma grande chance, uma grande probabilidade de voltar para a média. Tá? Então a gente vai querer saber qual é esse ponto, qual é essa faixa de movimentação, de distância que o preço abre em relação à média 25, por exemplo, nesse estudo nosso aqui, pode ser qualquer outra média, né? Que a probabilidade é muito grande dele voltar para a média, ou ele dar o nosso ganho. Tá? Então nós vamos estudar isso. A gente vai monitorar, pessoal, o preço em um dia, uma semana, um mês, um ano de movimentação. Sai e volta da média, sai e volta, sai e volta, sai e volta. Quais os melhores pontos? Aonde o preço tem uma grande probabilidade de voltar para a média? Nós vamos fazer esse estudo. Né? E nós temos dados estatísticos no nosso site mostrando. Então, deixa eu mostrar rapidinho ali para vocês como é que está ali no nosso site. Então, a gente tem ferramenta estatística. Vamos entrar aqui no, histograma DX. Vamos pegar aqui a média 25 do índice. Opa, aqui, ó. Vamos pegar o pregão de sexta-feira ali que está montado já aqui, dia 10. Tá? Então a gente vai entrar aqui, olha, vamos puxar a média, tem média 7, média 15, média 25. Beleza, então índice, média 25. Veja só, pessoal, aqui cada risquinho laranja desse, né, é a amplitude máxima, é a distorção máxima que o preço fez em relação à média 25. Cada risquinho desse, minuto a minuto. Desde que começou o pregão aqui até o fechamento dele. Então nós conseguimos, essa linha azul aqui a gente coloca só como uma referência, tá? Ó, linha azul 280, né? É só uma referência para a gente saber aqui acima de 280, aqui abaixo de 280, só para ficar mais fácil a visualização. Então veja só, aqui para cima foram movimentos que ultrapassaram uma variação DX do preço em relação à média 25, ou seja, uma distorção acima de 280 em relação à média 25. Então, ó, tudo que cruza a linha para cima aqui, seja para cima ou seja para baixo aqui, ele fez uma distorção maior. Ou seja, se você tivesse colocado no seu robô para entrar na operação com distanciamento da média 25 e uma variação do preço em relação à média 25 de 280,
Ou seja, quando o preço fizesse uma distorção de 280 pontos ou mais em relação à média 25, seja para cima ou seja para baixo, ele iria entrar na operação no sentido contrário, esperando que o preço retornasse para a média. Tá? Então, todos esses minutos aqui que ele passou, ele teria entrado e estaria dentro de uma operação. Tá? Seja aqui ou seja aqui, pessoal. Passou do 280, seja subindo o preço ou caindo o preço, abriu 280 pontos em relação à média 25, ele teria entrado na operação. Tá? Então, veja, em vários momentos ele não teria entrado, porque o preço chegou perto aqui, mas não foi. Chegou aqui, mas não foi. Chegou aqui, mas não foi. Ou seja, essa distorção aqui não foi suficiente para a gente entrar na operação. Por quê? Porque a gente colocou que a gente queria entrar na operação se o preço chegasse acima de 280. E aqui, olha, não chegou, não chegou, não chegou, não chegou. Aonde chegou? Aqui, 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 vários aqui, vários aqui. Vocês estão entendendo? Então, nós temos, esse aqui é um dos dados estatísticos que a gente vai poder estudar e ver aonde a gente quer entrar na operação. Quanto maior a distorção do preço em relação à média, maior é a probabilidade de você entrar na operação e dar o seu ganho, porque você está entrando com a distorção mais significativa. Então você pode entrar com a distorção menor, lá 200, 150, pode. Mas a gente sabe que em alguns movimentos o preço faz, vamos voltar lá para o gráfico, o preço faz amplitudes maiores. Então olha esse movimento aqui como está com amplitudes maiores. O preço está rasgando lá, né? Com amplitude grande. Então a gente vai ter que lidar com movimentos mais direcionais, com amplitudes maiores, e movimentos mais fáceis, com amplitudes menores. A gente vai ter que lidar com isso. Né? Então aqui, se você colocar para entrar, por exemplo, na operação, nesse movimento aqui, ó, quando abrir lá, quando correu aqui, ó, 200 e pouquinho em relação a média, ó, 220, 215. Se você colocasse, eu quero entrar na operação quando fizesse 210 pontos da média 25. Você teria entrado aqui, 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 aqui. Vários trades fáceis, rápidos, sem nenhum segredo, muito fácil. Mas nesse movimento aqui, que é o movimento direcional, você também teria entrado. E aonde? Aí você tem que ver o canal, né? Aqui foi o que, pessoal? Foi 270. Teria entrado aqui, dado seu ganho, ou não? Ou você teria ficado pendurado para aumentar a posição, e eu vou falar mais sobre isso depois. Então, você vai ter que lidar com movimentos mais difíceis e movimentos mais fáceis. Esse é o nosso gerenciamento. O critério de entrada na operação, vamos voltar lá para o robô. Esse critério de entrada na operação é apenas o critério de entrada. Você seleciona onde você quer entrar na operação. Depois que você entrou na operação, aí nós vamos falar mais para frente do que a gente pode fazer no trade. Se a gente faz alguma coisa, se não faz, se só espera, né? Ou ganha ou perde, o que a gente vai fazer? Então a gente vai mostrar como você vai operar depois que você entrou na operação, que dá para configurar várias coisas também. Tá? Então, pessoal, deixa eu entrar aqui até no MetaTrader, que ele fica fácil de visualizar, tá? Então, olha só, deixa eu abrir aqui o gráfico do índice, olha, deixa eu ampliar aqui o gráfico do índice. Então, esse aqui é o índice, 1 minuto, mesmo gráfico que eu mostrei para vocês ali, só que aqui no outro formato, tá? Assim, outra cor, só isso. Só que aqui eu coloquei, além da média 25, a variação do preço em relação à média 25, a primeira linha cinza aqui é 300, e a segunda aqui, 500. Ou seja, pessoal, você aqui está vendo tanto para cima quanto para baixo, tá? Então aqui você fica fácil você visualizar qual foi a distorção máxima que o preço fez aqui em cada minuto, que o preço está fazendo. Então se você observar aqui, olha, o mercado, deixa eu tirar um pouquinho do zoom só para vocês verem aqui, o mercado abriu aqui, né? E olha só, deixa eu aumentar agora, tá? Então, olha aqui, nessa movimentação, vamos botar que você selecionou para você entrar na operação com um DX de 300, que é essa primeira linha cinza aqui. Tá? Um DX mediano ali de 300. Você não teria entrado na operação aqui, não teria entrado aqui. Por quê? Porque não alcançou, não chegou no DX 300. O mercado não estava com tanta força. Não entrou aqui, não entrou aqui, não entrou. O robô ficou lá esperando a oportunidade, mas não aconteceu a oportunidade porque o mercado não estava com tanta força e nem direção. O preço estava enroscadinho, estava andando de lado aqui, né? Saindo e voltando da média, mas com amplitudes pequenas. Se você selecionou para ele entrar com uma variação DX do preço em relação à média de 300, ele teria entrado aonde na primeira oportunidade? Aqui, essa foi a primeira oportunidade. Ele entrou, variação de 300, e deu seu ganho na operação. Ele voltou e corrigiu. Não precisa tocar na média para dar seu ganho. Ele entrou na operação e saiu com ganho. Aí você vai ser o nosso ganho de 50 pontos, 100 pontos, 20, o que você quiser. Né? Aí o que aconteceu? O preço voltou a subir. E você entrou na operação aqui.
Aí aqui o preço não deu o seu ganho e foi contra a sua operação. Aí depois a gente vai conversar o que você vai fazer aqui nesse ponto. Você vai falar, não, eu quero encerrar a operação com 300 pontos contra e vou esperar a próxima oportunidade. Ou não, eu vou aumentar a posição, vou fazer... Aí você vai decidir o que você vai fazer na tua configuração. Tá? Então veja, eu sempre falo aqui, você vai ver nos meus vídeos, quem já conhece, que é o quê? É um canal, né? Então a gente coloca aqui um canal de 300 a 500. Essa aqui é uma zona que estatisticamente, para esse momento de mercado, o preço tende a sentir. Quando ele entra nesse canal, estatisticamente o preço tende a sentir a pressão e retornar, né, em algum momento para a média. Então a gente vai estar bem posicionado se você entrar em algum ponto desse canal. Não quer dizer que toda vez vai ser muito fácil, né? Mas a probabilidade é muito grande. Então seja um ponto que você entrou aqui nesse canal, né? Então eu coloquei em DX de 500. Aonde você teria entrado na operação? Só aqui, só nesse movimento, e você estaria dentro do trade ainda. Ou já teria dado ganho, né? Mas estaria dentro do trade, mas sem calor nenhum. Porque você entrou seletivo, você entrou com uma distorção muito significativa. Agora, uma vez que você entrou com 300, que é um DX ali mediano, você teria entrado nessa operação, entrado aqui e ficou pendurado, né? Ficou pendurado num trade mais difícil, porque você optou por entrar um pouco mais cedo estatisticamente no trade. Tá? Então eu vou falar mais sobre isso. Olha, o preço está vindo para tocar média, né? Depois de passar um range alto. Então vamos acompanhar. Mas é isso que eu quero que vocês entendam, né? Então o nosso parâmetro aqui, distanciamento da média, é unicamente isso. Então, por exemplo, aqui você vai escolher um tipo de média que é exponencial, que a gente só usa exponencial, tem outros critérios aqui, mas isso aqui é uma coisa mais avançada, tá? Então vai escolher a média exponencial. Número de médias aqui, média 25. A gente está estudando lá, você pode usar qualquer média 7, tal, um monte de média. Mas a gente está usando aqui no exemplo média 25, só para vocês entenderem. Então, média 25. Variação DX da média. Quando você quer entrar na operação? Quando ele fizer o 300 ou quando ele fizer o 500? Aí você vai selecionar quando você quer entrar na operação, né? Ah, não, eu quero entrar seletivo para passar menos risco, para operar, vai dar menos oportunidades. Claro, se você colocar um DX maior, ele vai acontecer menos vezes durante o dia, mas você vai entrar com muita segurança, vai entrar com o mercado já esticado, com a probabilidade gigantesca de dar o seu ganho, né? Então, eu quero entrar com 500. Vai colocar aqui 500. Ele só vai entrar na operação quando acontecer a variação do preço em relação à média de 500 pontos. Ah, não, eu quero entrar mais agressivo, 300. Então, bota aqui o 300. Aí você vai escolher o seu ponto de entrada na operação. Temos as ferramentas estatísticas, onde você vai estudar, analisar ali na média 25. O 300 teria entrado quantas vezes? O 500 quantas vezes? O 300 teria passado calor, teria dado ganho no 300, teria dado perda no 300. E ganhou quanto, perdeu quanto. Aí você vai fazer esse estudo e backtest, vai entender melhor como funciona e vai ver o nível de agressividade, o que funciona melhor. Aí você vai ajustar a tua estratégia, né, galera? Faz a tua estratégia. Quer entrar cedo? Quer entrar no médio? Quer entrar com 400? Quer no meio do caminho ali? Vai querer aumentar a posição ou não? Aí você vai ver mais pra frente como que você vai montar a sua estratégia operacional, porque aqui é a coisa mais divertida que tem, né, galera? É o mais bacana, é você entender o mercado, ver como é que funciona, colocar ali, estudar. Porra, isso é lindo demais, é muito bacana, tá? Então vocês vão ver. Então aqui você vai parametrizar como você quer entrar na operação, tá? Então isso aqui, galera, é o básico, tá? Básico da estratégia. Média, variação DX. E aí você vai aqui, ó. Você volta lá no gráfico, você vai ver então as oportunidades que você teria tido. Se você tivesse colocado um DX de 150, por exemplo aqui, ó, 250, teria entrado aqui, teria entrado aqui, aqui, teria entrado aqui, aqui. E nesse movimento teria passado um calor, porque você está entrando mais cedo na operação. Então isso que você precisa entender. Várias vezes vai dar ganhos fáceis, então você pode entrar, às vezes, o que a gente faz muito? Entra com DX agressivo, né? Faz um monte de trade, em alguns você vai aceitar uma perda pequena, não precisa nem aumentar a posição, aceita uma perda pequena e vai para o próximo, entendeu? Então é isso, funciona, tem várias formas de operar, galera, com aumento de posição, sem aumento de posição, com DX agressivo, com DX mediano, com DX seletivo. E essa é uma das funções. Eu vou mostrar que tem outras funções atreladas aí para melhorar teus pontos de entrada. Esse aqui é o primeiro critério de ponto de entrada. Depois eu vou explicar para vocês o agressão, o IFR, que são indicadores que vão melhorar o nosso ponto de entrada. Esse aqui é apenas um critério de entrada. Você vai poder
correlacionar esse critério com outros, deixando o teu trade muito mais assertivo e muito mais seguro. Não vai entrar toda hora, ele vai entrar realmente em momentos onde o mercado está muito mais provável de dar teu ganho, aí você vai entender, tá? Mas o critério de entrada básico da estratégia, distanciamento da média móvel, tá? Então é isso aí. Além disso, no distanciamento da média móvel, você pode configurar aqui, ativar incremento automático de DX. Então deixa eu explicar isso aqui para vocês. Vou botar aqui, ó. Veja só, esse aqui é um exemplo que ficou fácil de vocês entenderem. Veja só, aqui, deixa eu pegar o MetaTrader. Veja só, ó lá, tocou média, tá? Tocou média, voltou para a média, a gente vai começar a monitorar outra oportunidade, né? Então, é isso aí. Agora, deixa eu explicar para vocês o que é importante. Vamos lá. Seguinte, aqui você entrou na operação. Então, vamos botar que você entrou com DX300, né? Aqui você entrou na operação. Pá, entrou e deu seu ganho. Pum, entrou, deu seu ganho. Se você, e você está com média 25, DX300. Se você sair da operação, ele vai continuar monitorando o quê? Uma média 25, DX300. Quando aconteceu essa condição aqui de novo, ele entrou na operação de novo. Mesmo antes de tocar a média, ele monitorou de novo a operação aqui para entrar na operação. Se você selecionar aqui, ó, ativar incremento automático de DX, toda vez que ele fizer um trade, ele vai aumentar o DX daquela operação até o preço tocar na média. Tá? Então, olha, por exemplo, vou botar 100. 100. Isso quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que depois que ele fez o primeiro trade vencedor, entrou com DX de 300 e ganhou dinheiro, se o preço não tocou na média e deu de novo a oportunidade, ele não vai entrar aqui. Ele só vai entrar agora com DX de 400. Ou seja, ele somou 300 mais 100 que você mandou ele somar e ele vai monitorar agora o quê? Uma variação na média 25 com o DX 400. Por quê? Porque você está pensando o quê? Que ele entrou na operação, deu ganho, o preço voltou a subir, nesse caso aqui, né, que está acima da média, voltou a subir antes de tocar na média, e você está vendo que é um movimento direcional, que é exatamente o que aconteceu aqui. Então você vai fazer o quê, pessoal? Você vai deixar o teu trade mais seletivo, porque você está vendo que você está dentro de um movimento forte, direcional. Então você vai colocar, ó, agora o segundo trade eu só quero entrar com DX maior, DX de 400. Aonde deu um DX de 400? Vamos supor que deu aqui, ó, nesse ponto aqui. Deu 400. Aí ele foi lá e deu ganho. Ok? Deu ganho com DX de 400. Aí ele não tocou na média e voltou a dar a condição aqui, ó, subindo. O que vai acontecer? Ele vai aumentar de novo o DX. De 400 para 500. Aonde teria entrado na operação? Aqui em cima. 500. Teria entrado, demorou um pouquinho, mas deu ganho. E daí ele ia fazer o quê? DX 600. Só que aconteceu? Não. O preço veio e tocou média. Quando tocou média, ele zera. Tocou média, ele volta para 300. Entenderam? Essa função é justamente para te ajudar nesse tipo de movimentação direcional. Então, o primeiro trade foi com 300, o segundo vai ser com 400, o terceiro vai ser com 500 e assim por diante. Até o preço voltar e tocar na média. E ele te deixa muito mais seguro. Então, veja, além do teu DX ali que você está entrando em estatístico, você vai incrementar o teu DX no movimento sem toque na média, né, para deixar mais seguro. Então, é mais um critério de entrada na operação que te ajuda muito em trades ali com mercados direcionais. Tá? E tocou na média, zero a operação. Então aqui teria entrado aqui, depois teria entrado aqui, depois teria entrado aqui. Tudo muito mais seletivo e com muito mais segurança. Porque você entrou aqui, saiu. Aí entrou aqui de novo, olha o calor que você vai passar. Porque ele rompeu o topo, pessoal. Rompeu o topo sem tocar na média, mercado forte, direcional. Você não quer entrar mais com o DX300 aqui. Você quer entrar mais seletivo. Então, e aqui você vai poder configurar tudo que você quer. Ah, eu quero 100, eu quero 200. Você vai fazer isso e vai deixar. Aqui está selecionado, retornar ao DX original após toque na média. Você pode tirar isso aqui ou pode, sei lá, eu recomendo que deixe aqui, mas tem configurações que dá para usar 100 também, né? Então, o ativar incremento de DX é isso aí. Você vai incrementar o seu DX em movimentos direcionais para te deixar muito mais seguro no trade e mais eficiente, né? Segurança com eficiência, tá? Maior parte do tempo, pessoal, ele vai pegar a tua variação ali mediana, ali 300, 400 que você vai entrar no trade, vai dar teu ganho e vai sair.
alguns movimentos são direcionados. A gente sabe que durante o dia, no máximo 2 movimentos são difíceis. Aquele movimento que a gente viu aqui agora foi o movimento difícil do dia, tá? Dificilmente vai ter outro desse aqui no dia. Pode acontecer? Pode, mas é raro. Pegou um movimento com amplitude ali de 1.500 pontos. Isso a gente sabe que tem que trabalhar, né, durante o dia, mas é um movimento que às vezes nem acontece no dia. Acontece 2, 3 vezes por semana. A gente tem que lidar com ele. Mas se você tem ferramentas que te ajudam a lidar com esses movimentos, porra, coisa linda. E te mostrei agora algumas funções. Primeiro, um DX estatístico ali, um bom ponto de entrada. Depois, um incremento de DX durante o trade, antes do toque na média, vai te ajudar também. E vão ter outros critérios que vão te ajudar, né? Vão ter outros critérios que vão te ajudar ali no teu trade. Bom, segundo aqui, pessoal, bloquear entradas até o toque na média. Isso aqui, olha, bloquear entradas. Após o término de um trade, bloqueia novas entradas até que o preço retorne à média. Se você selecionar isso aqui, o que ele vai falar? Ele vai falar o seguinte: você fez esse trade aqui com 300, fez, entrou com 300, deu ganho. Se você selecionar aquele bloquear ali, ele não vai entrar no trade mais, até que o preço volte na média. Então ele vai fazer um trade a cada saída do preço e retorno para a média. Então deu condição aqui, você entrou, deu ganho. Se ele der condição de novo, não vai entrar, só vai entrar depois que ele tocar na média de novo. É um filtro também de segurança. Eu prefiro incrementar DX para termos mais oportunidades, mas também é um filtro que te dá uma segurança muito boa. Entrou, deu teu ganho, não tocou na média, quer dizer que o movimento está direcional. Então você vai ficar de fora e esperar o preço tocar na média. Então é essa aqui, ó, bloquear entradas até tocar na média. Iniciar bloqueado mesmo antes do primeiro trade. Então isso aqui olha, se ativado, bloqueia sinais de entrada após o início da execução do robô até que o preço toque na média. Isso aqui quando você liga o robô, deu lá, ligou o robô, ele vai esperar o primeiro toque na média para começar a monitorar as entradas. Bem simples, tá? Tem funçãozinha que dá em robôs rápidos, o pessoal usa bastante também, tá? Então, só isso que ele faz, né? Isso aqui, ou você seleciona ou não seleciona. Bloquear novas entradas após perda. Se você selecionar isso aqui, ó, se ativado, só permite entrar após atingir o loss no mesmo pregão, se os critérios de entrada forem novamente atingidos após um novo toque na média. Então, se ativado, só permite entrar após atingir o loss, né? Então é o seguinte, bloquear novas entradas após perda. A gente tem algumas configurações, pessoal, que são muito rápidas e curtas, né? Gains rápidos ou loss rápidos, curtos. Então, num momento como esse, ele podia dar ele tá ganhando, aí ele dá um loss. Ele vai entrar em outra operação só após o toque na média, se ele teve uma perda. Teve uma perda aqui, ele não vai ter, tipo, uma perda aqui, mais um aqui, movimento direcional. Porque são gains e loss curtos. Então não, ele teve uma perda, ele vai esperar o movimento, quando tocou na média ele começa a monitorar de novo as entradas, tá? Mais uma função de segurança para alguns setups rápidos que a gente opera também, né? Então, pessoal, veja assim, ele tem uma maleabilidade muito grande o sistema, ele dá para fazer várias coisas, várias funçõezinhas, dá para fazer vários ajustes, né? Mas são coisas, algumas mais avançadas, outras mais simples, mas que dá para fazer muita coisa interessante, tá? Pessoal, e o último aqui, rapidinho e é bem simples, saída por distância. Bom, eu acho que eu vou deixar o saída por distância para a próxima aula, para não ficar um vídeo longo, né? Porque esse saída por distância tem algumas funções ali que é interessante eu falar com mais detalhes, tá? Então, para a próxima aula aí ficou só então saída por distância, e a gente já vai falar sobre o restante ali também que der tempo. Eu não quero fazer vídeos aí superior a 30 minutos, para que fique mais ágil ali as aulas aí, não tome muito tempo do pessoal no dia a dia, tá bom? Mas, galera, aprendemos bastante coisa hoje, tá? Então, dos critérios de entrada, isso aqui é muito importante você entender. Então, se você ficou com dúvida, reveja esse vídeo ali, tudo que eu estou explicando no gráfico ali, para você entender. São todas questões simples, galera. É simples, não tem complicação e complexidade alguma. É só você entender cada pontozinho que eu coloquei ali e você vai ter um entendimento. Algumas funções a gente usa mais, outras menos, né? Algumas são específicas de alguns métodos, tal, mas é bem tranquilo, você vai entender com facilidade. Tá bom? Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção. Até mais.